Olá, meu nome é Guilherme Braz, sou pesquisador agronômico no Centro Tecnológico, braço da pesquisa da cooperativa Comigo. Hoje vou estar abordando aqui um pouquinho com vocês a respeito dos desafios e das estratégias para o manejo de plantas daninhas na fase de implementação das pastagens. A gente sabe que para ter um pasto produtivo, a gente precisa estar eliminando essas plantas daninhas e a ideia central desse vídeo é de estar abordando um pouquinho do quais são as problemáticas que as plantas daninhas trazem quando inseridas nesses sistemas de produção e também o que a gente pode fazer para tentar atenuar esses prejuízos. Bom, indo já para a nossa apresentação, aqui está um breve roteiro do que será abordado aqui nesse vídeo. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho para vocês, demonstrar para vocês a respeito do porquê que a gente deve manejar as plantas daninhas nesta fase. Todo pecuarista sabe que a planta daninha, quando inserida, ela traz aqueles prejuízos. Mas talvez tenha alguns pontos que a gente não observa e que acabam limitando ainda mais a produção desse pasto. Então a ideia é alertar um pouquinho de por que esse é o momento correto de estar fazendo manejo, uma vez que é um momento onde que as plantas estão em fase inicial e a gente pode ter mais êxito aí no manejo dessas espécies que compõem a comunidade infestante dentro da pecuária, tá certo? Depois, apresentar os prejuízos. Os prejuízos são comuns, mas na pecuária tem alguns pontos adicionais que existem, por exemplo, espécies de plantas daninhas que são tóxicas. Isso pode acabar trazendo prejuízos aí para aquele pecuarista que tem ali o animal alotado no pasto, que isso daí pode causar intoxicação de animais, alteração se for pecuária de leite, alteração no sabor do leite, de produtos e outros subprodutos. Mostrar também para vocês quais são os fatores que vão estar determinando o impacto causado pelas plantas daninhas. E nesse caso é o impacto negativo. Então, a depender de como estão esses fatores, a gente pode aí ter uma perda de até 50%, 60% da pastagem produzida. Automaticamente, se eu tenho uma redução na quantidade de pasto produzido, de massa seca, logicamente que eu vou ter aí uma menor conversão alimentar, porque eu não vou ter alimento disponível para o animal. E aí começa a se ter o prejuízo econômico. E por fim, a gente vai falar das estratégias de manejo como um todo, abordando controle cultural, controle mecânico e também aí um pouco da questão do controle químico, tá certo? Bom, já indo bem direto ao ponto, né, dentro da temática, por que o momento mais adequado, mais recomendado de manejo de plantas daninhas é nessa fase de implementação? Primeiro ponto é que toda vez que eu vou fazer uma implementação de um pasto, naturalmente para melhorar a qualidade física e química do solo, muitas vezes eu vou intervir com práticas de revolvimento do solo, uma vez que eu preciso homogeneizar e garantir um bom estabelecimento, né, e mediante aplicação de corretivos, fertilizantes como um todo. E por meio dessas práticas, naturalmente a gente vai estar eliminando aquelas plantas daninhas perenizadas, mais velhas, plantas de maior porte, arbustivas, e aí nós vamos ter uma situação onde que eu vou ter o quê? A emergência de plantas daninhas provenientes de sementes. Plantas que são de menor porte e que têm uma consistência herbácea, ou seja, é um momento onde que eu, adotando uma medida de controle químico, por exemplo, uma aplicação de herbicida em área total, eu vou ter uma maior chance de ter sucesso no manejo dessas espécies. Um ponto importante é, nessa fase também, como o pasto está se estabelecendo, uma vez que eu fiz uma semeadura, uma reforma do meu pasto, então nessa fase também o grau de competitividade entre a planta daninha e a pastagem também é maior. Então aí que a gente tem que ficar mais atento para assegurar que não haja essa competição entre a cultura instalada, no caso a pastagem, e a planta daninha, tá certo? De certa forma, nessa fase, o custo do tratamento ele tem um preço um pouco mais acessível, se a gente for comparar com fazer uma intervenção mais tardia, onde muitas vezes vou ter que trabalhar com doses mais elevadas de herbicida, e herbicidas mais específicos para o nicho de pastagem, e aí são produtos automaticamente mais caros. Então, por isso que a gente cita que é um custo mais acessível, só que lógico que isso vai depender da realidade de cada pecuarista, de cada cooperado que vai estar atuando dentro da sua propriedade, tá certo? Se eu fizer a aplicação de forma adequada, conseguir o êxito no controle dessas plantas daninhas, naturalmente eu vou perceber que eu vou ter um grande retorno daquele investimento, uma vez que eu vou ter um custo acessível e uma efetividade para um manejo muito boa. Então isso daí me mostra que eu vou ficar bem satisfeito, o cooperado, o pecuarista vai ficar bem satisfeito
com aquilo que ele predispôs a fazer do manejo. E nessa fase, como o custo é relativamente acessível, me permite fazer o controle em área total, tá certo? Só que lógico que isso tem que ser monitorado. Se é uma infestação inicial que está numa área menor, às vezes também me permite fazer a aplicação de forma localizada. Então essa tomada de decisão tem que levar em consideração aspectos técnicos, os quais a gente pode recorrer à ajuda aí da assistência técnica para fazer um manejo, uma recomendação mais assertiva. Perfeito. Aqui eu contextualizei um pouquinho para vocês sobre por que manejar na fase de implementação. Só que talvez o que seja importante eu mencionar agora para vocês é a respeito do porquê que as plantas daninhas nos trazem tantos prejuízos, né? Todo mundo sabe o que é uma planta daninha, todo mundo tem em mente, né? Isso daí desde passagens bíblicas, né? Desde o princípio da agricultura, pecuária, mas talvez às vezes a gente não esteja atento do porquê que elas são tão problemáticas dentro desses sistemas de produção. E aí aqui estão reunido nesse quadro, nesse gráfico aqui apresentado para vocês, as principais características de agressividade das plantas daninhas. Ao longo do processo de evolução, as plantas daninhas foram se especializando em sobreviver, uma vez que elas sempre foram alvo de controle, né, seja dentro da agricultura ou na pecuária, o produtor enxergou ela como uma espécie maléfica e ele queria controlar. E aí elas foram se especializando em sobreviver. E o outro ponto, como é uma espécie, um ser biologicamente vivo, ela também foi especializando em se perpetuar. E aí, por meio desses dois propósitos de sobreviver e perpetuar, elas começaram a ter essas características de agressividade. Então, o primeiro ponto, planta daninha produz bastante semente. Tem espécies, por exemplo, como o capim amargoso, que a literatura relata que chega a produzir cerca de 120 a 130 mil sementes por uma única planta. Detalhe, capim amargoso é uma planta perene, ou seja, produz sementes várias vezes ao ano, é uma planta policárpica. Então, na verdade, esse número pode ser muito maior se a gente não fizer o manejo. E aí, quando produz bastante semente, automaticamente eu vou ter sempre um banco de semente no solo da minha área muito grande. E aí o problema de planta daninha, se não for considerado de forma adequada, manejado de forma adequada, sempre vai estar ocorrendo e tendo novos fluxos de infestação. Outro problema das plantas daninhas que a gente cita é o que? A grande plasticidade fenotípica que essas espécies apresentam. Então, por meio de variações morfológicas, biológicas, essas plantas daninhas conseguem se adaptar a práticas de manejos, ter uma tolerância a variações ambientais. Prova disso, quando a gente pega a entre-safra aqui no Cerrado, no sudoeste goiano mais especificamente, o que a gente percebe? Que é um período com baixa pluviometria, poucas chuvas, né? E chega a ficar aí, a depender do ano, cerca de 90, 100 dias sem chuva real, né? Sem chuva significativa. E aí o que a gente percebe? Que nessa fase os pastos geralmente já estão secos e as plantas daninhas estão lá verdes, né? E produzindo semente. Ou seja, tem uma grande tolerância à variação ambiental. E isso daí automaticamente traz prejuízo para o pecuarista. Tem variabilidade genética, por meio dessa variabilidade genética ela consegue produzir indivíduos cada vez mais competitivos. Tem a questão da resistência a herbicidas também, que são pontos aí que dificultam ainda mais o manejo dessas espécies. Um outro ponto das plantas daninhas é que, além delas produzirem muitas sementes, como eu já mencionei anteriormente, elas têm a característica de ter a germinação das suas sementes assincrônicas, ou seja, desincronizada. Então, aquela quantidade de semente que é depositada numa área, né, por meio dos mecanismos de disseminação, nem todas elas vão germinar e emergir uniformemente. Isso se torna um problema por quê? Porque aí toda vez que eu intervenho com uma medida de controle, eu controlo um tanto, só que vem um novo fluxo e isso vai ocorrendo sucessivamente, tá certo? Essas plantas daninhas têm baixa exigência para iniciar o processo germinativo, rápido crescimento, enfim. Então tem uma série de características aí que faz com que essas plantas daninhas sejam agressivas e que nos tragam tantos prejuízos dentro dos sistemas de produção pecuaristas. Bom, falando agora mais especificamente do que as plantas daninhas acarretam dentro da área de produção de pastagem, então o primeiro ponto que a gente destaca é o que? A diminuição do rendimento. Ou seja, eu produzo uma menor quantidade de biomassa, de pastagem, o meu pasto fica menos produtivo do ponto de vista quantitativo e automaticamente eu tenho menor oferta de alimento para os animais.
Essa redução na produtividade ocorre pela competição por recursos, água, nutrientes, espaço, luz e também pela alopatia, uma vez que a gente já sabe que algumas espécies, como por exemplo a tiririca, ela tem a capacidade de liberar aleloquímicos e esses aleloquímicos vão causar danos à espécie cultivada, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O que talvez algumas pessoas não saibam e que é importante a gente alertar do ponto de vista técnico é que além de de reduzir a produção do ponto de vista quantitativo, há uma redução na qualidade do meu pasto. Isso ocorre por dois fatores. Primeiro, por meio da competição pelos nutrientes, automaticamente você vai ter o quê? Uma menor quantidade de nutrientes a ser absorvido pela pastagem, eu vou ter uma pastagem de menor qualidade nutricional. O segundo ponto é que por meio do processo de competição por luz da planta daninha com a espécie cultivada, a espécie cultivada, no caso a pastagem, ela vai tender a estiolar em busca de luz, ou seja, ela vai crescer bastante em altura e aí ela vai acabar produzindo muito colmo e uma menor quantidade de folha. E aí a gente sabe que do ponto de vista de palatabilidade para o animal, quanto mais como que tiver, que a gente fala popularmente de talo, isso não é interessante. Então eu acabo tendo uma menor alimentação do animal em fruto dessa menor qualidade da pastagem. Então é um outro prejuízo aí que a gente destaca. As plantas daninhas hospedam pragas, doenças, né, que são comuns e isso daí pode acabar servindo de ponte verde para causar danos ao pasto, tá certo? Tem a questão que eu já abordei anteriormente da intoxicação dos animais. Então tem espécies como essas citadas que se o animal se alimenta, ele pode causar uma intoxicação e aí, consequentemente, eu vou ter prejuízos econômicos também. É sempre importante lembrar que a intoxicação, muitas vezes, as pessoas acreditam que acontece o seguinte cenário. O animal vai lá, se alimenta daquela planta daninha e automaticamente ele já sofre com o processo de intoxicação. Mas na realidade não é isso que acontece a campo. Essa intoxicação acontece de maneira gradativa. E aí a gente só vai ter uma noção do prejuízo real depois de muito tempo do animal se alimentando. E aí, muitas vezes já é tarde demais para tentar intervir com uma medida de controle, né, e a gente já tem um prejuízo, tá certo? No caso de quem trabalha com a parte de gado de leite, né, então pode também, a depender da espécie de planta daninha, ter alteração no sabor do leite. Então, isso daí vai fazer com que o mercado potencial que eu queria atingir não consiga, por quê? Por causa da qualidade do sabor desse leite e, consequentemente, também aí dos seus derivados, tá certo? Bom, continuando aqui, né, nessa questão de abordar os principais prejuízos das plantas daninhas em pastagens, o que a gente sabe? Que as plantas daninhas, quando eu tenho um pasto muito sujo, com bastante presença de planta daninha, isso vai dificultar a exploração da área por parte do animal, né? O que acontece? A gente sabe que o animal ele tem um hábito gregário, né? Os bovinos, como um todo, ele tem um hábito gregário de ficar próximo uns dos outros. E aí, automaticamente, uma vez que eles estão numa condição de pasto sujo, em que eles não conseguem enxergar a longas distâncias, eles tendem a ficar mais próximos. Ficando mais próximo, eles vão ter uma condição que eles vão acabar explorando sempre o mesmo local, o ambiente, e aí eu vou ter uma condição de subpastejo. E outras áreas que às vezes o animal poderia explorar, pela dificuldade de acesso, eu vou ter uma condição de superpastejo. Então vai ter esse cenário onde que vai ter local que o animal vai se alimentar demais, né? E onde ele tem a presença de planta daninha, outros locais onde ele não vai conseguir se alimentar de forma adequada por causa dessa condição dele ter a tendência de ficar próximo, tá certo? Um outro ponto também é que nessas condições eu posso ter um impacto no processo de compactação do solo, porque aí o animal começa a ficar pisoteando o mesmo ambiente e aí eu tenho uma compactação do solo, um adensamento, e esse problema de ordem física também vai dificultar o estabelecimento da pastagem, tá certo? Um outro ponto que a gente destaca como um prejuízo é a questão da diminuição do valor da terra. Tem plantas daninhas como a leiteira de pastagem, a própria tiririca, que eu acabei de mencionar, que são espécies de difícil controle, e aí muitas vezes, se eu quero arrendar essa área, se eu quero comercializar, né, vou vender essa propriedade, né, às vezes aquele possível comprador ou arrendatário pode optar por querer depreciar o valor da minha área porque ele sabe que é difícil manejar essas espécies. Então pode ser um argumento aí. Então, mostrando, né, que os prejuízos das plantas daninhas vão muito além da questão somente do impacto sobre a quantidade
de pastagem produzida. E por fim, tudo isso vai repercutir em aumento de custo. Por quê? Porque eu vou ter que gastar para estar manejando essas espécies, comprar herbicidas mais caros, vou ter que muitas vezes fazer a reforma da pastagem de forma mais precoce, por causa desse cenário onde que a gente tem uma série de prejuízos provocados pelas plantas daninhas. Bom, e aí agora, para a gente começar a entender um pouquinho mais e entrar na questão do manejo em si, antes de falar de manejo, é importante a gente entender como que ocorre esse processo de redução de produtividade, como que a planta daninha impacta, e balança nesse saldo de interferência. E aí é onde que vai determinar se eu vou perder mais ou menos a quantidade de pastagem produzida. O grau de interferência, então, ou seja, quanto que eu vou ter de redução de produtividade em decorrência da presença das plantas daninhas, ele é influenciado por fatores ligados à cultura, nesse caso, às pastagens, e também ligados às plantas daninhas. E, além disso, o ambiente de produção, as condições edafoclimáticas de clima e solo, vão impactar, e também o período de convivência, tá certo? Vamos lá. Em relação aos fatores ligados à cultura, eu tenho 3 fatores que vão estar influenciando. O primeiro é a densidade. A densidade ela impacta no sentido de que se eu trabalho com taxas de semeaduras menor na fase de implementação da pastagem, muitas vezes eu vou demorar um pouco mais, vou ter um pasto que vai demorar um pouco mais para formar. E aí, consequentemente, as plantas daninhas levam vantagem competitiva. Então, nesse cenário específico, o que eu tenho que fazer? Eu escolhi o meu material que eu vou plantar, é uma braquiária, um pânico, eu tenho que trabalhar com aquela densidade recomendada. E sempre que possível, se for uma área mais suja, trabalhar com densidades maiores, desde que haja recomendação técnica para isso. Sempre seguir a recomendação em função da espécie que eu vou estar implementando. Porque nesse cenário eu consigo ter uma vantagem competitiva maior em relação às plantas daninhas. O outro ponto importante que a gente precisa mencionar é o que? O efeito do espaçamento. Aqui, quando eu falo espaçamento, é a forma de implantação da pastagem. Se eu vou fazer a implantação dela a lanço, se vai ser semeada, se for semeada, se vai ser com semeadora de grãos menores, que aí eu posso trabalhar com espaçamentos de 17, 20 centímetros. Ou seja, quanto mais eu conseguir reduzir esse espaçamento, fazer com que as plantas das pastagens fiquem mais próximas, maior vai ser a velocidade de estabelecimento. E aí eu também levo vantagem competitiva sobre as plantas daninhas. E por fim, a escolha da espécie. Esse é um principal ponto aí relacionado à cultura. Então, buscar sempre espécies, seja braquiária, pânico ou qualquer outra espécie, que sejam aclimatadas à região onde você está implementando o pasto. Então, essa ideia de, eu vi que alguém na região sul do país tem uma determinada espécie que dá certo. Se quiser trazer para cá, nem sempre vai repercutir num posicionamento adequado. Por quê? Porque uma vez que cada espécie ela tem uma adaptabilidade específica às condições locais, tá certo? Então sempre buscar materiais que sejam aclimatados à região onde será implementado o pasto. Em relação aos fatores ligados à comunidade infestante, que são as plantas daninhas, da mesma forma, a gente tem 3 fatores que influenciam. O primeiro, as espécies. Então a gente sabe que tem plantas daninhas que são mais competitivas e tem plantas daninhas que são menos. Para aquelas plantas daninhas que são mais competitivas, mais problemáticas, de mais difícil controle, eu tenho que ter um nível de tolerância menor. Ou seja, eu tenho que intervir com medidas para o manejo de forma precoce. Para aquelas espécies que eu sei que são menos problemáticas, menos competitivas e de manejo um pouco mais facilitado, nesse cenário específico, permite-se aí que a gente tenha aí uma adoção de estratégias um pouco mais tardia. Mas o que é importante? É a gente lembrar que dentro de uma comunidade infestante numa área de pastagem, sempre eu vou ter várias espécies, é muito heterogêneo. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer com que eu atrase esse manejo. Eu tenho que fazer o controle na época correta e recomendada, tá certo? Com relação à densidade, é outro ponto importante. Áreas que estão com uma densidade muito grande de plantas daninhas, muitos indivíduos competindo com a pastagem, intervir cedo com o manejo. Por quê? Porque o potencial competitivo vai ser maior, uma vez que tem mais indivíduos competindo por água, luz, nutrientes, espaço físico. E por fim, a distribuição. Esse é um ponto importante para determinar se eu vou fazer o manejo em área total ou se eu vou fazer o manejo somente de forma localizada. Tem trabalhos na literatura que citam que se eu tenho até 30% da minha área
ocupada por plantas daninhas, ainda é interessante pensar em fazer um manejo localizado. Lógico que isso vai depender do tamanho também do talhão. Mas se já for maior que isso, aí já se recomenda fazer o controle em área total. Então sempre é bom observar a distribuição, tá certo? Bom, fatores ligados ao ambiente, solo. O que acontece? Geralmente solos arenosos ele tem uma capacidade de campo menor, de retenção de água menor, desculpe. E aí nesse cenário, o que a gente percebe? Que a competição por água em específico, principalmente período seco, vai ser potencializada. Então eu tenho que ficar atento quanto a isso daí, tá certo? E aí manejar essas plantas daninhas no período das águas, no período que ainda há chuva. Por quê? Porque se eu for tentar fazer o manejo no período que já entrou na época seca, provavelmente o que vai acontecer? Não vou ter uma efetividade de controle tão boa e o meu pasto vai ficar demonstrando o efeito fitotóxico da ação dos herbicidas. Então, fazer sempre o manejo aí no período recomendado, período das águas, tá certo? Questão de clima, da mesma forma que eu falei, né? Então fica observando aí o efeito, se a pastagem está sob veranico, se não está, para fazer o manejo correto, tá certo? E com relação ao período de convivência, época e duração, o que a gente percebe? Que é nessa fase de implantação que os prejuízos são maiores, né? Que eu tenho maiores reduções na pastagem. Então, nessa época que eu tenho que ser mais assertivo e eliminar realmente a presença das plantas daninhas, beleza? Bom, aqui é só para estar mostrando para vocês um pouquinho aí do que tem um compilado de resultados na literatura a respeito do período recomendado para o controle. Se a gente for pegar trabalhos feitos tanto com espécies dos gêneros pânico e braquiária, isso daí vai dar para nós, em média, um período crítico de prevenção à interferência de 7 aos 50 dias após a emergência. Ou seja, eu tenho que começar a manejar muito cedo e eu tenho que continuar aí manejando aí por um período de pelo menos aí 50 dias após a emergência. Lógico que isso daí vai depender de região para região, de condições aí, para que a gente consiga fazer o posicionamento. Mas isso daí é uma média de um compilado de trabalhos, que nesse momento eu não posso errar. Eu tenho que realmente estar eliminando a presença dessas plantas daninhas, tá certo? E lembrar também que no caso da pastagem, diferentemente para quem é acostumado com a agricultura, como eu tenho espécies que são tóxicas, por exemplo, ou espécies de planta daninha que têm presença de espinhos, e aí como entra o componente animal, então meu nível de tolerância com a presença da comunidade infestante tem que ser menor. Ou seja, eu tenho que realmente estar intervindo para o controle. Bom, falado toda essa parte de introdução, onde que eu contextualizei para vocês quais são os principais prejuízos, as características e a agressividade das plantas daninhas, agora que a gente entra mais especificamente nas medidas para o manejo em si, né? O que a gente tem que lembrar? Que dentro do sistema de manejo de planta daninha, do manejo integrado, nós temos diferentes medidas que a gente pode adotar. Medidas preventivas e os métodos de controle biológico, físico, cultural, mecânico e químico. O que é fundamental é que a gente integre ao máximo o número de ferramentas disponíveis em cada um desses métodos de controle para a gente conseguir ser mais assertivo no controle dessas plantas daninhas, tá certo? Só um parêntese aqui, quando a gente cita controle biológico, pensando nas áreas de pastagem, controle biológico de pragas, doenças, são medidas reais e existem casos de sucesso. Pensando especificamente para plantas daninhas, o controle biológico dessas espécies, desses problemas, ainda nós não temos casos de sucesso aí no Brasil. Então acaba que aqui eu não vou exemplificar nenhuma medida por causa dessa questão específica. Mas lembrar que o controle biológico é uma tendência, na verdade não uma tendência, uma realidade, que já tem vários casos de sucesso, né? Mas para a planta daninha a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais, beleza? Bom, e aí já falando um pouquinho da questão das medidas preventivas, para tentar fazer com que as plantas daninhas não se estabeleçam dentro das áreas de pastagem, aqui tem uma série de medidas, tá certo? Primeiro, usar sementes isentas de plantas daninhas. Então hoje a gente sabe que o mercado de sementes de pastagem ele tem crescido bastante, tem várias empresas se colocando no mercado, né? Mas ainda há uma situação, um cenário que a gente tem às vezes diferenciações em termos de qualidade dessa semente. Então sempre buscar de empresas certificadas, empresas idôneas, que realmente vão integrar um material de qualidade e livre ou com a menor quantidade possível da presença de planta daninha, para evitar com que eu não traga o problema dentro das minhas áreas, tá certo? Segundo ponto,
é fazer a limpeza de máquinas, equipamentos, pessoas, animais. Eu sei que dentro de uma logística das propriedades muitas vezes isso é difícil, porque muitas vezes a propriedade está dimensionada para o limite da capacidade operacional, de maquinário e tudo, mas isso é recomendado. Se não der para fazer isso, faz o item abaixo. Deixa aquele talhão mais infestado, com maior quantidade de plantaninha por último. Por quê? Porque senão porque aí se eu conseguir fazer isso, eu não vou ter um efeito de diluição. Ou seja, se eu começo pelo talhão mais sujo, com maior quantidade de plantaninha, eu vou pegar aquelas sementes e vou levar para todos os outros talhões. E aí, passado alguns anos, eu vou ter uma propriedade inteiramente tomada pelas plantanias. Então, fazer essa medida de deixar os talhões mais infestados por último pode atenuar, pode prevenir com que eu não espalhe as plantanias dentro da minha propriedade. Controlar a plantaninha em áreas vizinhas, né, estradas, curvas, para aqueles pecuaristas que trabalham com irrigação. Então, controlar a plantaninha também nos canais, próximo da represa, para evitar com que o quê? Com que não haja uma disseminação dessas espécies da área. Para quem trabalha com adubação orgânica, prática que cada vez tem sido mais comum, certificar de que esse material seja bem fermentado, né, que não haja a chance de eu estar levando semente de planta daninha para a área, tá certo? Um outro ponto importante, sempre ficar de olho na questão da quarentena de animais. O que acontece? Muitas vezes em áreas que eu vou fazer o processo de terminação do animal, de engorda final, eu posso comprar às vezes um animal, ou vou fazer alguma coisa nesse sentido, e aí às vezes eu não sei da onde esse animal está vindo, ou seja, eu não sei a condição que o pasto estava no tocante a plantas daninhas naquela área. Aí eu trago esse animal, muitas sementes de plantas daninhas conseguem sobreviver, né, manter a viabilidade germinativa mesmo passando pelo trato intestinal do animal, e eu trago o animal, coloco ele dentro do meu pasto, o animal vai fazer as necessidades dele e automaticamente eu vou estar disseminando essas pandanias. Então sempre tentar deixar dentro da propriedade uma área onde que eu vou deixar o animal por um período de quarentena. Quando a gente fala em quarentena, é lógico que é só um período da que ele possa fazer a eliminação de todo o material que ele ingeriu, para que depois eu coloque realmente nos pastos, tá certo? Em algumas áreas é recomendado também o uso de quebra-ventos, né, para segurar aquelas plantas daninhas que são disseminadas pelo vento, pela pneumocoria, tá certo? Bom, passadas as medidas de controle preventivo, né, para evitar a introdução dessas espécies, falar um pouquinho com vocês do que a gente pode fazer no tocante ao controle cultural. Então, primeiro ponto, primeira premissa, trabalhar com adubação e nutrição equilibrada, né? Eu preciso dar uma capacidade competitiva boa para a minha pastagem, para a minha cultura, para que ela consiga ter vantagem competitiva sobre as plantas daninhas. Já mencionado anteriormente, escolher espécies que são aclimatadas, adaptadas à região, né? Então, essa ideia de pegar um material do sul, que é uma região mais de clima temperado, trazer aqui para nós, que estamos em condições de pecuária, agricultura tropical, pode ser arriscado. Escolher sementes que consigam fazer com que haja um maior estabelecimento inicial. Então, hoje o mercado tem semente escarificada, encrostada, também tem diferenças de VC. Então, buscar sempre materiais que me proporcionem a melhor qualidade para assegurar uma boa implantação do meu pasto, tá certo? Assegurar também o quê? Uma boa qualidade de semeadura. Então, eu tenho que fazer com que o quê? Com que o plantio, uma reforma de pasto hoje, a gente sabe o custo que é, se a gente for colocar tudo na ponta do lado. Então, tem que fazer com que esse plantio, que essa semeadura, eu tenha o maior êxito possível. Então, trabalhar com a densidade recomendada e escolher aquele método que vai me garantir uma boa formação da minha pastagem. Lembrar também de manejar pragas e doenças. Por quê? Porque se a espécie cultivada, no caso, se o pasto está sofrendo com ataque de praga ou de uma determinada doença, naturalmente ele perde capacidade competitiva perante as plantas daninhas, tá certo? E esse último tópico eu vou deixar falar um pouquinho mais à frente para vocês, onde eu vou mostrar um trabalho falando do impacto do vedação de pasto, intensidade de pastejo e a ocorrência de plantas daninhas. Bom, aqui é só para ilustrar um pouquinho da importância da escolha de sementes de qualidade. Aqui, isso é de um colega do Departamento de Assistência Técnica de Jataí, Paulo Mateus, onde ele foi chamado para um cooperado que ele quis mostrar o quê? Uma área lado a lado, onde foi estabelecida sementes provenientes de diferentes empresas, né? E aí, mais específico, quando a gente observa as sementes comercializadas pela Comigo,
né, por meio de uma de suas parceiras, você teve uma condição onde houve um estabelecimento melhor do pasto e uma menor quantidade de planta daninha. E aí, nesse cenário, você provavelmente já sai na frente em relação à capacidade competitiva contra as plantas daninhas, em comparação com esse cenário onde que eu tenho uma má formação da pastagem. Então, aqui é uma exemplificação prática do quanto que a escolha da semente, da qualidade da semente, pode impactar na capacidade competitiva da pastagem. Bom, aqui é só para estar ilustrando, isso daqui é um material cedido por um colega da Embrapa Soja, onde a gente consegue perceber o que? Não é uma área de pastagem, mas o impacto da formação, da qualidade e da distribuição, no caso da cultura instalada, para a capacidade competitiva de planta daninha. Quando a gente observa, são duas propriedades lado a lado, que fazem divisa por cerco. De um lado está plantado milho, do outro lado está plantado trigo. O milho, a gente sabe que tem uma produção maior de biomassa quando comparado ao trigo, só que no caso do milho, a gente tem uma quantidade menor de plantas por hectares quando comparado com o trigo. E aí a gente vê o impacto disso perante as plantas daninhas quando a gente observa essa foto. Então, na área onde que tinha a implantação do milho, apesar dele produzir maior quantidade de biomassa, ele tem o quê? Uma menor distribuição dessa biomassa em termos de área. E aí isso faz com que haja uma maior emergência de planta daninha quando comparado com o trigo, que apesar de ter uma menor quantidade de biomassa produzida, mas como ele tem uma maior quantidade de planta, ele fecha mais, ele acaba formando um pouco melhor a área, e aí você consegue ter uma maior vantagem competitiva aí perante as plantas daninhas. Essa é uma exemplificação da agricultura, mas a lógica é válida para as áreas de pastagem. E aqui mostrando a questão da intensidade de pastejo. Isso aqui foi um trabalho conduzido e publicado pelo professor Sidney de Marques e sua equipe de orientados, onde ele mostra a intensidade de pastejo, né, a taxa de pastejo e o efeito tanto sobre a planta daninha quanto a produção de biomassa. O que a gente percebe? Que quanto maior a intensidade de pastejo, ou seja, se eu deixo o animal, falando popularmente, rapar demais o meu pasto, deixar ali o pasto em alturas muito baixas, o que acontece? Eu favoreço ao estabelecimento de diferentes espécies de planta daninha. E aí isso aumenta a composição florística, aumentando a composição florística fica mais difícil o manejo como um todo. Por um outro lado, né, o que a gente percebe também? Que se eu aumento demais a taxa de pastejo, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito somado da alta taxa de intensidade de pastejo mais a competição de planta daninha. E aí a redução de biomassa será muito grande, e aí, consequentemente, eu vou ter que fazer o quê? Uma reforma de pasto, ou vou ter que aumentar um período sem a introdução de animais para que o pasto se recupere. Então, ou seja, vamos também fazer o quê? Esse manejo para a alimentação dos animais de forma adequada, né? Não deixar com que a taxa de pastejo seja muito alta, senão o prejuízo vai ser grande também nesse quesito. Bom, medidas para o controle mecânico. A gente sabe que muitos pecuaristas acabam adotando esse método, né, de fazer a roçada, tá certo? É uma prática que pode ser interessante, mas sempre a gente preconiza de tentar conciliar ela junto com o controle químico ou alguma outra medida. Porque ela por si só, se a gente for ficar focando somente no controle mecânico, a gente chega a um cenário que a gente vai ter plantas muito perenizadas, né? E aí isso daí vai fazer com que cada vez mais se dificulte o controle. E lembrar também que o quê? Que as partes de controle mecânico, elas não vão ser interessantes aí para aquelas espécies de plantas daninhas que têm órgãos vegetativos de propagação, tá certo? Um exemplo, por exemplo, é a tiririca. Porque uma vez que se elimina a parte aérea, naturalmente ela vai rebrotar e se estabelecer de novo. Então o controle mecânico é extremamente importante em áreas de pastagem. O que fica de alerta é para não ficar refém apenas desse método. Tentar adotar ele com outras medidas de controle para que eu tenha uma maior eficácia. E por fim, né, já chegando no final da apresentação, abordar uma questão do controle químico. Então o que é o primeiro ponto? Controle químico, se eu adotado de forma correta, a gente consegue prevenir a interferência desde o início do ciclo, tá certo? Então se a gente faz aí um bom manejo de dessecação antes de implementar o pasto, se eu trabalho com herbicidas nas épocas recomendadas, nos períodos recomendados, eu consigo eliminar tanto folhas largas quanto folhas estreitas e eu consigo ter um estabelecimento melhor do meu pasto, tá certo? O outro ponto, uma característica marcante do controle químico
é a flexibilidade na época de aplicação em clima. Então, por exemplo, quando a gente fala de controle mecânico, períodos muito secos ou períodos com bastante chuva, eu vou ter dificuldade de estar intervindo com essas medidas. Por outro lado, o controle químico ele tem uma flexibilidade muito grande em relação a quando eu posso estar utilizando. Um outro benefício do controle químico é que ele diminui o tráfego de máquinas quando comparado com o controle mecânico, tá certo? E, consequentemente, ele também tem um rendimento operacional maior. No caso específico das pastagens, perdão, nós temos diferentes modalidades de uso, de aplicação. Então, a gente tem a possibilidade de aplicar em área foliar, a aplicação foliar, que a gente fala de aplicação em pós-emergência. Aí eu posso fazer em área total ou localizada, vai depender da distribuição e do nível de infestação das plantas daninhas na área. Tem a possibilidade de fazer aplicação no toco, né? Então, isso daí já são para aquelas plantas arbustivas, né, plantas maiores, perenes, que aí, quando a gente fala de aplicação no toco, isso envolve o corte da planta e a aplicação dirigida ali por herbicida nesse material que foi eliminado, tá certo? No material que restou, né, após o corte. Tem a possibilidade de aplicação basal, né, que a gente faz dirigida ao caule das plantas, e também a possibilidade de aplicação no solo, pensando aí nos herbicidas residuais. Então, se a gente for pegar dentro das modalidades de aplicação de herbicidas em áreas de pastagem, essas daí são as principais modalidades, tá certo? E o que a gente tem hoje no mercado? A gente tem vários produtos. Aqui eu optei por direcionar para os princípios ativos, uma vez que a gente tem várias marcas comerciais à base de vários produtos, né? Então, mostrando que há opções de manejo, né? O que a gente precisa é saber elencar com prioridade qual é a espécie de planta daninha que é problema, qual herbicida apresenta mais eficácia e a sensibilidade do pasto, para que eu consiga fazer um posicionamento mais adequado. E para que a gente seja assertivo, a gente precisa do quê? De uma assistência técnica de qualidade. Se a gente pegar aqui, hoje, pensando em folhas largas, nós temos os mimetizadores da auxina, né? Tem vários produtos hoje, inclusive em misturas comerciais com até 3 ativos. O que eu tenho que pensar na escolha? Qual a espécie que é problema e também parte desses produtos deixam residual no solo. Então, eu vou tentar posicionar em função do que? Do propósito agrícola que eu tenho para aquela área. Nós temos também os inibidores da LS, né, que controlam folhas largas e alguns deles controlam também algumas folhas estreitas. Então, esse posicionamento dá para se fazer. Tem os produtos inibidores de fotossistema 2, a base de atrazina, terbutilazina, bentazon. São produtos aí que dão uma boa eficácia e um controle um pouco mais rápido. Então, se a gente for pegar dentro aí das opções, a gente percebe o quê? Que nós temos várias opções disponíveis no mercado. O que eu preciso é saber qual a espécie-alvo e como que eu vou estar implementando. E lembrar sempre, o controle químico, ele não é a única solução, ele não é o salvador da pátria. O que ele precisa é ser implementado em um sistema de manejo integrado com as demais ferramentas, que aí eu consigo ter uma produção mais sustentável por meio desse manejo de planta integrado de plantas daninhas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço muito aqui para vocês que assistiram o vídeo até o final e continue ligado sempre no canal do YouTube do Centro Tecnológico comigo. O propósito aqui é sempre estar divulgando informações de qualidade mediante as pesquisas que são desenvolvidas aqui na cooperativa comigo. Muito obrigado, até logo.